Então, a celulite, eu acho que é a queixa que eu mais ouço aqui no consultório quando as pacientes chegam, reclamando da bendita da celulite. E o que é essa celulite, gente? O que é, né? O que leva a essa celulite? Quais as consequências da celulite? A gente vai bater esse papinho. Como a gente pode melhorar esse aspecto da celulite no nosso corpo? Porque eu sempre falo, só em ser mulher, né, nós já temos celulite. Só que aquela celulite que tem na bebezinha não é a celulite que tem, né, a maioria das mulheres após a adolescência. Durante muito tempo falou que celulite, esse it é de inflamação. Alguns estudiosos concordam que é um processo de inflamação, outros não concordam que é um processo de inflamação, porque para se caracterizar a inflamação tem que ter uma tríade, né? De calor, dor e rubor. E a celulite, pelo contrário, no local onde tem a celulite, é uma região que é mais fria, onde não tem um fluxo sanguíneo adequado, onde não chega a oxigenação, tá? E também é um local onde ele é mais opaco. Então, esse rubor não existe na celulite. Só naquele outro tipo de celulite, que é realmente aquela inflamação que tem no tecido, que é uma patologia, ok? Mas a celulite tem vários nomes, né? Muita gente, é fibroedema geloide, né? É lipedema genoide. Então, tem várias nomenclaturas científicas, mas a gente conhece e vai falar sobre, né, a corriqueira celulite, que acomete as mulheres. Toda mulher tem celulite? Olha, 90 a 95 das mulheres, 95% das mulheres têm celulite. Homem tem celulite? Homem tem muito pouco celulite. Você não vê um homem com o braço com celulite, você não vê um homem com a perna com celulite. Onde tem celulite no homem é na região abdominal, por um excesso de gordura. E aí, esse excesso de gordura dá a aparência da celulite. Mas por que acontece essa celulite mais na mulher, minha gente? Por quê? Porque nós produzimos em maior quantidade um hormônio chamado estrogênio. E a produção desse hormônio acontece na nossa puberdade. Então, nossos ovários começam a produzir mais estrogênio, né? E os homens produzem baixíssima quantidade pelos testículos. Então, eu digo, só em ser mulher, a gente já tem celulite, só em ser mulher, a gente já tem a retenção de líquido, né? Então, mulher é uma bênção. Então, homem tem pouquíssima celulite ou quase não tem, e a mulher, 95% das mulheres tem a celulite, ok? Então, essa celulite, tem mulheres que têm mais celulite, tem mulheres que têm menos celulite. Quais são o que é que leva a ter uma mulher mais celulite? O que é que leva a ter uma mulher menos celulite? Então, um fator que a gente deve considerar é a hereditariedade. Então, você vai ver lá na sua família como é o biotipo da sua mãe, né? Qual é a raça da sua mãe, da sua avó. Elas têm muita celulite, então a gente vai, né? A bagagem genética é uma coisa que a gente não larga lá. Então, a gente vai trazendo consigo todos os genes bons e ruins. Então, se você tem em sua família, tem aquele biotipo, né? Que é o genoide, que tem muito quadril, aquela cintura fina, aquela perna grossa, ela tem uma maior predisposição a ter celulite. Então, nessa região, né, de glúteo, essa região de interno de coxa, tem celulite, menos em barriga e menos em braço. Eu vejo muitas mulheres chegarem aqui no consultório e falar, Pri, eu tô cheia de celulite no meu braço. E muitas vezes não é a celulite do braço, é uma flacidez. Então, esse diagnóstico diferencial é que vai ser o primordial para o melhor tratamento da sua celulite. Então, assim, a raça negra tem menos celulite, né? A gente vê as mulheres negras, elas têm aquele tônus maior. Então, se na sua família tem uma tendência à flacidez, o tônus de base de todo mundo da sua família é um tônus mais flácido,
vai ter mais celulite. Se na sua família tem pessoas com excesso de peso, pessoas obesas, tem mais celulite, ok? Então, todo mundo que é obeso tem celulite, tem uma maior predisposição, sim, a ter a celulite, ok? Outro fator que leva a gente a ter mais celulite ou menos celulite são as alterações hormonais. Então, como eu falei, só em nós sermos mulheres, nós já produzimos mais o estrogênio, né, que é um hormônio produzido pelo ovário, que vai levar ao aparecimento de celulite, principalmente nessa região de glúteo, de coxa, de interno de coxa, né, de quadril. Então, e se essa mulher ainda faz uso de outros hormônios, como anticoncepcionais, então a gente já tem uma carga de hormônio grande, e aí a gente coloca um adicional ainda maior de hormônio no nosso organismo. Isso faz com que eu aumente, né, a quantidade de celulite no nosso corpo, porque a gente vai ter alteração hormonal, vai ter retenção de líquido, e aí vai ter essa aparência da nossa pele com aspecto de celulite. Então, essas alterações hormonais, alguns distúrbios hormonais, também levam ao aparecimento ou o aumento dessa celulite, ok? Então, assim, problemas também no estilo de vida. Eu acho que o fator principal, gente, de tudo que rege o nosso organismo, tudo que rege os nossos sistemas, tudo que rege, está no nosso estilo de vida. Então, se você é uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa que não liga para a alimentação que você consome, uma pessoa que não faz a ingesta de água adequada, você vai ter mais celulite. Por quê? Porque existem alimentos, né, que predispõem mais ao aparecimento da celulite. Por exemplo, por reter muito sódio, a gente sabe que o sódio o sal, ele é essencial no nosso organismo, ele é essencial, porque nós precisamos desse equilíbrio de sódio e potássio no nosso organismo, porque a gente sabe que o sódio, ele absorve água para as nossas células, ele retém água, e o potássio, ele excreta água, mas a gente precisa ter esse equilíbrio no nosso organismo de sódio. Então, vai ter uma alimentação zero sal? Não há necessidade. Né? A gente pode consumir 5 gramas de sal por dia. Então, como eu falo, tudo é o equilíbrio. Agora, se você tem uma alimentação com excesso de sal, com excesso de enlatados, com excesso de embutidos, de produtos artificiais, com excesso de sódio, você vai reter ainda mais líquido. E se a gente retém mais líquido, nossas células ficam inchadas, demasiadas e dão esse aspecto mais de celulite no nosso corpo. Então, se a gente não faz uma atividade física também, a gente acumula toxina no nosso sistema linfático. Então, a atividade física é essencial para melhorar a nossa circulação, para melhorar nosso tônus muscular e, consequentemente, a celulite. Então, quem nunca fez uma atividade física, essa semana mesmo, que muito tempo eu não corria na esteira, e eu comecei essa semana a correr na esteira. Assim que eu comecei a correr, começou a coçar todo o meu corpo, a pinicar toda a minha perna. Por quê? Porque eu estou levando um aporte maior de sangue para os meus vasos. Eu estou estimulando a minha circulação, que estava acomodada. Então, tudo que eu estimulo a minha circulação, e aí você começa o quê? A coçar. Então, você tem essa necessidade de fazer o quê? Uma atividade física, porque você melhora o seu retorno venoso, melhora o seu retorno linfático e, consequentemente, você vai melhorar a sua celulite. Então, o estilo de vida é fundamental. Então, a gente vira e mexe e o estilo de vida está lá, no top 1 das mudanças que nós temos que fazer se nós quisermos realmente uma melhora do nosso organismo como um todo. Tanto para a celulite, como para a gordura, como para a obesidade, como para a longevidade. Significa dizer que a pessoa magra não tem celulite? Não, a pessoa magra tem celulite também, mas tem menos celulite do que as pessoas que estão acima do peso, do que as pessoas obesas. Porque tem um tipo de celulite, né, que é aquela gordurosa, que a gordura, a gente tem 3 camadas na pele, tá, gente?
que é epiderme, que é a derme e a hipoderme. Então, a gordura, ela fica na hipoderme. E a gordura, ela se agrupa no nosso organismo, tá? Ela se junta, ela faz uns grupinhos. E aí, entre um grupo e outro, tem um septo. Então, nesse momento desse septo, é como se tivesse um repuxamento dessa pele aqui da derme. Então, por isso que a celulite fica nesse aspecto de covinha. As pessoas magras, o aspecto da celulite não é de covinha, que a gente chama da casca da laranja, que fica aquelas depressões, né? É um tipo de celulite mais flácida. Então, eu vou falar isso mais tarde, que eu vou falar de tratamento, e a gente tem que ficar atento no diagnóstico diferencial da celulite, para não confundir com retenção de líquido, para não confundir com gordura localizada, e aí atrapalhar todo o tratamento e você não ter o resultado que você deseja, ok? Então, assim, é possível tratar a minha celulite? É possível tratar a celulite. É possível curar a minha celulite, né? Então, assim, a celulite, muitas pessoas acham que não é uma patologia, mas tem muitas mulheres que sofrem com a celulite por causa dessa compressão das terminações nervosas que tem, por causa desse aspecto de cansaço que a perna fica, porque o retorno venoso fica comprometido, tá? E a celulite também, eu digo que 90% das mulheres têm dor na celulite. Tem aquelas pessoas que sentem dor na massagem. Aí quem nunca fez uma massagem morreu de dor, né? Quem nunca fez uma massagem modeladora naquele interno de coxa, onde tem mais celulite, gritou de dor. E isso acontece porque a celulite gera a dor, tá? Então, ela gera dor, ela gera problema circulatório, um déficit no retorno venoso, ela gera dor também e alteração de sensibilidade pela compressão que você tem das terminações nervosas. Então, por isso que para muitos estudiosos a celulite sim é uma patologia, tá? Não é apenas um acometimento estético. Então, se a mulher tem a celulite, claro que ela vai se incomodar esteticamente. Quando veste uma roupa, quando veste uma calça mais apertada, quando cruza uma perna, né? Incomoda esteticamente quando vai numa praia e você não quer tirar aquela canga porque você está cheia de celulite. Mas, além desse comprometimento estético, tem o comprometimento também da saúde. Então, a celulite não é apenas uma frescura que a mulher se incomoda esteticamente, não. Ela tem esse outro lado também, não só do lado emocional. Tá toda hora pausando esse vídeo, tá pausando para vocês também. Então tem esse comprometimento tanto emocional, porque baixa a autoestima das mulheres, né? E tanto é que é a queixa principal que eu tenho aqui na clínica, quando as pacientes chegam para fazer tratamento, é tratar a celulite. E tem também o comprometimento, né, como eu já falei, circulatório, de dor, de limitação, porque a perna fica pesada, ok? E os estudos, mesmo histoquímicos, mostram que tem alterações nesse tecido que tem a celulite. Então, a gente tem que encarar que celulite é realmente como uma doença, não só uma questão de estética. Se a gente começar a ter essa visão que o tratamento da celulite é muito mais do que estético, você vai mudar os seus hábitos como um todo para melhorar essa afecção, tá? Então, assim, eu quero tratar minha celulite. Você pode utilizar os equipamentos mais modernos que existem no mercado. Mas se você não mudar o seu estilo de vida, você vai continuar tendo a celulite e o tratamento não vai ser como você espera, né? Então, assim, quando a gente faz um tratamento, é 50% da tecnologia do profissional e 50% do paciente. E aí, se nós fizermos esse tratamento em conjunto, o resultado vai ser satisfatório para todo mundo. Então, obesidade e celulite. Claro que não é o fator decisivo para você ter a celulite. Porque, como eu falei, a celulite aparece lá, né, na puberdade, lá nos seus 12, 13 anos, e cada vez está aparecendo mais cedo. Por quê? Por causa de tantos alimentos cheios de hormônios que nós consumimos, né? Nós consumimos hoje, nessa vida corrida, alimentos embutidos, enlatados, e isso
tudo impacta no aspecto não só da nossa celulite, mas no aspecto da nossa pele, no excesso de gordura acumulado. Também porque as crianças estão cada vez mais sedentárias, né? Criança não tem aquela infância mais de correr na rua livre, de correr, de se esconder, de correr. Então, as crianças estão cada vez ficando mais tempo em computadores, mais tempo sentadas. E se você fica mais sentada do que em movimento, você acaba comprometendo esse seu retorno venoso, esse seu retorno circulatório e linfático. E acaba tendo, que a gente chama, né, uma dificuldade maior, né, tanto do coração jogar, né, eu falo que por quê? Porque a panturrilha, ela é o coração do membro inferior. Então, se a gente começa a andar, a fazer atividade física, ela facilita, ela leva esse retorno venoso, né, para o nosso coração e para os nossos linfáticos. Então, as crianças estão cada vez mais sedentárias, em frente ao computador, sentadas com o celular. E isso realmente é um impacto negativo, tanto na saúde vascular dessas crianças, quanto também na saúde com relação a ganho de peso, com relação a esse metabolismo ficar cada vez mais lento, porque tudo no nosso corpo é estímulo. Então, se a gente dá um estímulo para o nosso corpo, ele vai reagir. Então, se a gente dá muita gordura para o nosso corpo, se a gente consome muita gordura no nosso corpo, a gente acaba estocando. Então, por isso que as pessoas obesas têm mais celulite. Por quê? Primeiro, porque a alimentação delas é errada. Quem está acima do peso não come tudo saudável. Há um excesso de sódio, como eu já falei, é um excesso de sal nesses alimentos, é um excesso de sódio nesses alimentos, há um excesso de açúcar refinado, de carboidrato. E se a gente consome muito açúcar, o açúcar, ele serve também para dar energia, mas se a gente consome em quantidade grande no nosso organismo, o nosso pâncreas, ele acaba não conseguindo produzir tanta insulina para dar conta desse açúcar que é ingerido, e a gente acaba estocando esse açúcar em formato de gordura visceral. Então, se eu consumo um açúcar, se eu consumo muito carboidrato, eu acabo estocando, e eu estoco em região abdominal, eu estoco em culotes, eu estoco em coxa, eu estoco em braço, e nessas áreas fica mais suscetível a aparecer o quê? A celulite, porque como eu já falei, é a gordura ela se agrupa, né? E aí entre uma gordura e outra tem um feixe, e acaba repuxando essa pele e dá aquele aspecto, ó, de ondulação da celulite. Então, durante muito tempo, a celulite foi classificada assim, grau 1, grau 2, grau 3, né? A celulite grau 1 é aquela celulite que você só vê quando você aperta a pele. Então, assim, a pele tá lisinha aqui, aí você aperta assim, ó, eu tenho celulite. Essa é a celulite grau 1. A celulite grau 2, né? Aquela que você já vê quando bate a luz, você vê uma ondulaçãozinha. Quando você cruza uma perna, você vê. E a celulite grau 3 é aquela celulite que tem um aspecto da casca de laranja. Aquela celulite que quando você veste uma roupa, essa roupa ela fica marcada, ela fica deformada. É aquela celulite onde há zonas frias, você toca na região de... quando eu faço avaliação aqui nas pacientes, eu toco na pele das pacientes e sinto essa região onde tem mais celulite, uma região fria, uma região onde não tem um fluxo sanguíneo, onde tem uma estase venosa. Então, você pega nessa região, tá fria, tá opaca, tá sem viço. Por quê? Porque não chega oxigenação, não chega nutrição e acaba tendo essa consequência, tá? Porque a gordura, né? A gordura ela fica lá. A gordura é uma área onde tem uma zona de hipóxia, porque não tem oxigenação. O oxigênio ele não chega lá. Então, por isso que a gente precisa estimular esse retorno venoso, por isso que a gente precisa andar, a gente precisa se movimentar. As pessoas que trabalham muito em computador, que ficam muito tempo sentadas, elas têm uma predisposição maior a acumular, a ter celulite, justamente porque a celulite também é um problema circulatório, ok? Então,
todo obeso tem celulite, vai depender tanto da alimentação, tá? Mas tem aquelas pessoas que são obesas e a gente vê que tem pouquíssima celulite, é por causa do biotipo, né? Então, aquelas mulheres que têm aquela cintura fina, a gente chama genoide, a cintura fina, o culote, a bundona, elas vão ter mais celulite. Aquelas mulheres que são androides, que isso aqui é largo, né? E embaixo ele é fininho, né? Que ela tem uma cintura assim maior e a perna estreita, essas pessoas elas têm menos celulite. Por quê? Porque o hormônio, o estrogênio, ele gosta mais dessas regiões de culote, né? De coxa, de glúteo. Então, por isso, quem tem o biotipo genoide acumula mais gordura, tem mais celulite do que, né, aquelas pessoas que têm o biotipo androide. Então, eu sempre falo assim, as pacientes, ai, Pri, eu queria ter uma bunda tão maior que essa minha, e eu fico assim perturbando. Minha filha, é uma responsabilidade muito grande ter uma bunda grande. Por quê? Primeiro, você vai ter que malhar mais para essa bunda não cair, né, pela ação da gravidade, e você vai ter que cuidar mais, porque esse local dessa sua bunda, essa bunda grande, há uma predisposição maior de acumular celulite. Então, para você que tem a bunda grande, você tem muito mais trabalho de manter essa bunda aí lisinha, sem furinho, do que aquela pessoa que não tem muita bunda, né? Então, tudo é custo-benefício. Tudo é custo-benefício. Mas, tem tratamento, e tratamentos cada vez mais modernos. Mas é como eu já falei, você pode usar o melhor aparelho, deixa eu ligar esse ar. Você pode usar a melhor tecnologia do planeta, mas se você não mudar os seus hábitos de vida, se você não mudar o seu estilo de vida, não vai ter tratamento que resolva. E, na verdade, isso foi uma luz que me deu assim, que aí eu comecei a trabalhar com emagrecimento. Porque quando os pacientes chegavam aqui no meu consultório, aqui na clínica, e eu chegava para fazer a avaliação desses pacientes, e eu perguntava o que te incomoda. E ele sempre falava, ai, Pri, me incomoda essa celulite, me incomoda essa gordura localizada. E eu até tinha solução, né, para celulite, para melhora da celulite, melhora da gordura localizada. Mas esse paciente, eu tratava a celulite, tratava a gordura localizada, e com 3 meses, 4 meses, 5 meses, esse paciente voltava com a mesma queixa da celulite, a mesma queixa da gordura localizada. Por quê? Porque ele só tratou e não mudou o estilo de vida. Então, eu podia usar a tecnologia maior. Não adianta eu passar a manhã toda, né, fazendo radiofrequência, você fazer a manhã toda de drenagem linfática, chegar em casa, né, você comer uma pizza, tomar refrigerante, comer uma torta, vai acabar todo o trabalho que nós fizemos para tratar. Então, não existe tratamento específico e que não seja integrado. Tanto integrado de vários profissionais, como uma relação, né, de confiança que eu tenho que ter com o meu paciente. Ó, eu vou estar tratando sua celulite, porque está te incomodando. Mas para isso, você vai ter que largar seu refrigerante, você vai ter que equilibrar, né? Gente, é desde um sono que acomete a nossa circulação, você vai ter que fazer uma atividade física. Então, tudo isso é parceria. Então, se você for procurar um tratamento para celulite, você tem que estar incorporado, tem que colocar na sua mente, olha, eu vou começar um tratamento de celulite. Mas, antes, eu tenho que trabalhar, antes de começar meu tratamento para celulite, eu tenho que trabalhar o meu emocional, o meu psicológico, para mudar meus hábitos alimentares e meus hábitos de vida. Ok? Então, assim, por quê? Porque a celulite acomete mais as pessoas que estão acima do peso. Então, não adianta eu tratar a celulite de uma pessoa obesa, tá? É enxugar gelo. Então, para isso, antes de tratar a celulite, essa pessoa precisa emagrecer. Então, eu vejo muita gente, assim,
Muitos colegas que, para fazer o tratamento, para ter o dinheiro daquele pacote, fazem o tratamento nessas pessoas que estão obesas, mas não vai adiantar nada, tá? Pode melhorar o quê? Dar um conforto, porque a celulite pesa, a celulite tem esse acometimento circulatório. Então, você pode fazer uma drenagem linfática que vai dar aquele alívio, né? Principalmente na sensação de peso, da retenção de líquido. Mas, se não fizer associado a uma reeducação alimentar, é enxugar gelo, ok? Então, para isso, você precisa emagrecer. Se eu emagrecer, Pri, eu vou eliminar a minha celulite, você vai melhorar bastante. Porque, como eu falei, a celulite não está relacionada apenas com peso, com a gordura, tá? Principalmente a questão hormonal, genética, sexo, etnia e hábito de vida, ok? Marcinha entrou na live, meu amor. Você enviou uma solicitação para participar do vídeo. Você quer participar, é? Então, assim, nós temos aparelhos como radiofrequência, né? Como ondas de choque. Tem muitas tecnologias avançadas para tratar a celulite. Mas o principal de tudo é você fazer o quê? Uma boa avaliação. Porque muitas pacientes chegam aqui no consultório querendo tratar a celulite e, na verdade, ela está com uma flacidez. Então, o diagnóstico diferencial é decisivo. O profissional, ele tem que entender a celulite, ok? E observar, palpar essa celulite, apertar essa celulite, conhecer o seu tecido para ver realmente. Porque, às vezes, na perna de uma paciente, eu tenho 3 tipos de celulite. Eu tenho uma celulite de gordura localizada. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem aquela gordura localizada. Quando você anda uma perna e uma perna fica batendo uma na outra, principalmente nessa região, né, abaixo da região inguinal, fica aqui, ó, o bolo de celulite. Quando você toca, é gordura. Então, numa perna eu posso ter uma celulite gordurosa, uma celulite edematosa e uma celulite flácida. Então, se eu for tratar uma celulite, né, gordurosa, tá só pausando. Então, se eu for tratar uma celulite, por exemplo, flácida, com uma ultracavitação, com um aparelho para gordura, eu vou aumentar ainda mais essa celulite, esse aspecto de celulite, porque na verdade não é uma celulite, é uma flacidez. Então, às vezes, numa perna de uma paciente, eu tenho que trabalhar de 3 formas diferentes a depender da área. Então, eu tenho que demarcar essa região e tratar especificamente quando é gordura localizada, quando é flacidez, quando é retenção de líquido, porque a gente vê aquela perna edematosa. Eu vejo aquela perna edematosa, aquela perna com dificuldade de retorno venoso. Eu tenho que tratar tudo isso. Minha celulite... Oi, Ju. Minha celulite diminuiu muito com a nova alimentação. Exatamente. Então, tudo é o hábito de vida. Não adianta você fazer o melhor método de drenagem linfática se não mudar a alimentação. Não adianta você contratar a melhor massoterapeuta para trabalhar a sua celulite e fazer a massagem. Se você chegar em casa, quando sai da massagem, né? Enfia o pé na jaca, come com muito sal, porque toda aquela drenagem que a gente fez, todo aquele esforço de drenar a toxina para os vasos linfáticos, para serem excretadas essas toxinas, se acabou. 1 minuto que você tomou aí uma Coca Zero. Então, não adianta. A gente tem que colocar na cabeça, se você está focado em tratar essa celulite, tem que mudar o estilo de vida. Quando as pessoas emagrecem, elas melhoram muito a celulite. Porque quando você emagrece, né, o que é que acontece com esse adipócito? Ele, ó, murcha. Então, quando você emagrece, aquele aspecto de celulite dura, aquela celulite bem rígida, com aquelas fibroses, quando você emagrece, esse adipócito murcha. Então, melhora esse aspecto da celulite. Além do que, se você fizer um emagrecimento saudável,
onde há substituição dos alimentos, né? Você faz uma alimentação anti-inflamatória, vai melhorar tudo, vai melhorar a pele, vai melhorar cabelo, vai melhorar a unha, vai melhorar o viço da sua pele, vai melhorar o tônus da sua pele e, consequentemente, vai melhorar a celulite. Engraçado que eu tenho algumas pacientes que falam assim, Pri, eu não quero emagrecer para não ficar flácida. E eu sempre falo, presta atenção, olha, flacidez não mata, mas gordura mata. E flacidez a gente trata. Se não tratar com aparelho, trata na faca. Mas a gordura não. A gordura não. Você não vai limpar o seu corpo todo, fazer uma limpa de corpo todo para diminuir a gordura. Não vai, que o risco é muito grande. Então, não tem mistério, não tem segredo. É mudança de hábito alimentar, é mudança de estilo de vida. Ok? Caminhar também ajuda muito, muito. Tudo que melhora o retorno venoso, né? Tudo que melhore metabolismo celular, tudo que leve oxigênio para esse tecido, melhora muito a celulite. A musculação melhora muito a celulite, né? Natação melhora muito a celulite. Fazer lá, ó, panturrilha, melhora muito a celulite, porque melhora o retorno venoso. Então, as nossas células, elas necessitam disso. Elas necessitam de oxigênio. Elas necessitam de nutrição. Então, por isso que a mudança alimentar é importante também. Se você faz uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação rica em antioxidantes, né? Nós vamos combater todos esses processos inflamatórios. Porque a gordura, o excesso de gordura nada mais é, né, do que um corpo inflamado. Você tem ali processo inflamatório acontecendo o tempo todo. Tanto para combater essa gordura, quanto se a gente tem uma alimentação que a gente pega lá no mercado, né? A alimentação rica em produto químico. É produto químico mesmo, gente. É corante, é conservante, é coisa que não dá nem para a gente ingerir. Então, aqueles sabores artificiais de morango, que é natural, aquelas cores lindas, é muito cheio de produto químico, é tóxico. E quando a gente ingere isso, o nosso organismo, o nosso corpo não entende que aquilo é um alimento. Ele entende que aquilo é um veneno. Então, quando você come um alimento industrializado lá, cheio de coisa ruim, que você pega lá e vê, cheio de emulsificante, corante, conservante, um bocado de anti. Quando você ingere, o corpo fala assim, gente, isso aqui não é alimento, não. Isso aqui não é de Deus, não. Eu preciso combater isso. E ele combate o quê? Levando as nossas células de defesa para combater aquele alimento. Então, a gente já está... Ele reconhece como um corpo estranho. Ele não é para ser digerido pelo meu organismo e ser absorvido como fonte de nutriente. Então, o meu organismo ele começa a combater esses alimentos maléficos. Eu começo a produzir lá, ó, né? Minhas células de defesa vão para lá para atacar aquilo, porque eles não reconhecem como alimento. Então, por isso que o corpo da gente é um corpo inflamado. E se há uma inflamação nesse processo, todas as minhas células de defesa já estão lá, combatendo essa gordura, combatendo, né, esse corpo estranho, que são esses alimentos que são nocivos, que nosso organismo não entende realmente como sendo um alimento. Entende como sendo um veneno. E aí, quando chega o quê? Um vírus, chega uma doença, o meu organismo já está cansado de combater aquela inflamação. E aí vem uma doença, como é que faz? Eu vou ter que dividir. Olha, já está lá uma galera lá combatendo a obesidade, e aí a galera para combater o coronavírus, né? Então, o meu sistema imunológico ele já vai estar deprimido, ele já vai estar cansado, porque eu sou uma inflamação crônica ou inflamação sistêmica. Então, voltando a essa celulite aí, eu posso fazer o melhor tratamento para a celulite. Mas se eu não mudar meu estilo de vida, meus hábitos alimentares, eu vou continuar tendo muita celulite. Vai melhorar no momento, tá? Eu faço um tratamento com as melhores tecnologias. Eu vou fazer o quê? Radiofrequência, drenagem linfática, enfim, tudo que há de mais moderno.
E se eu não mudar a minha alimentação, eu posso melhorar durante esse tratamento. Mas daqui a pouco volta tudo de novo. Eu volto a ter a celulite como eu tinha, né? Eu volto a ter o depósito de gordura como eu tinha e não vai adiantar nada. Minha salvação com a Covid foi estar fazendo alimentação saudável. Pois é, Marli, que fantástico, né? Você com Covid. Marli é uma paciente minha que está no 5S. Descobriu a Covid semana passada. E aí ela perguntou, e aí, Pri? Eu falei, minha filha, continue que você está no caminho certo, porque você está com alimentação anti-inflamatória, né? Você está com alimentação, ó, cheia de antioxidante para combater esse vírus. E não só você, Marli, eu tenho muitos pacientes que estavam no 5S, né? E tiveram coronavírus, que já começaram o coronavírus mais magro, mais desinflamado e saíram super bem, se saíram super bem com a doença, né? Então, assim, isso é muito importante ter essa alimentação que desinflame. Então, se você quer tratar a celulite, primeiro, outra coisa, como a gente fala de hábito de vida, a gente esquece, mas um meio muito simples e fácil é tomar água, gente. Então, se a gente bebe água e bebe a quantidade adequada para cada um, ok? Que é 35 ml por quilo. Se a gente bebe água, o que é que vai acontecer? Além de melhorar, né, esse retorno venoso, além de melhorar a fluidez da nossa linfa, dos nossos vasos linfáticos, melhora a drenagem também, né? E vai melhorar também a excreção das toxinas. Então, quanto mais água a gente bebe, né, mais a gente elimina toxina. Tanto essas toxinas são eliminadas, né, por nossos poros, como na urina. Então, beber água é simples, é barato e é essencial, tanto para emagrecer, quanto para quem quer melhorar a celulite. E aí muita gente pergunta assim, e a água com gás aumenta a celulite? Ó, a água com gás nada mais é da água, a água, né, com a pressão do dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono sob pressão dá aquelas bolinhas. Muita gente acha que tem um efeito maléfico igual ao refrigerante, mas só que ele não tem a composição do refrigerante, porque o refrigerante ele tem conservante, açúcar, sódio, né? Ele é uma bomba. Já a água com gás, não. Ela é água natural com o dióxido de carbono. Mas se eu beber em grande quantidade, Pri, o que é que acontece? A gente tem que ficar atento, como eu falo, tudo é equilíbrio. Você não vai se encher de só tomar água com gás. Água com gás não tem nenhuma comprovação que faz mal, não, tá? Porém, a gente tem que ficar atento ao quê? Ao pH. Ao pH dessas águas. Por quê? Quanto mais acidez eu coloco no meu corpo, mais eu inflamo. Apesar que o excesso desse dióxido de carbono, ele é eliminado. Ele é eliminado pela nossa respiração e pelos nossos rins. Mas tudo em excesso. Então, tudo tem que ser um equilíbrio. E aí, com o equilíbrio, gente, nós vamos conseguir ter hábitos saudáveis, a ter um corpo com a celulite amenizada, tá? Ah, eu vou comer super saudável, eu vou zerar minha celulite. Como eu já falei, vai depender de outros fatores, né? Como principalmente a questão hormonal e os fatores hereditários, a sua genética, ok? Vamos tratar. A primeira coisa o pontapé inicial realmente é mudança de estilo de vida. E aí acrescenta água. Você pode passar o melhor creme para celulite, que não vai melhorar essa celulite, tá? Claro que hoje em dia existem cremes cada vez mais nanosferados, lipossomados, porque a celulite, gente, ela fica numa camada mais profunda da pele. Ela fica lá com a gordura na hipoderme. Então, quando a gente passa um creme aqui, ó, esse creme, malmente, ele é absorvido totalmente aqui pela epiderme, porque a gente tem uma camada de proteção aqui, né? Uma camada córnea de proteção. Então, assim, para ele chegar numa hipoderme, para curar a sua gordura, para tratar a sua celulite, esse creme me passem depois o contato,
Agora, vai melhorar o aspecto, você vai hidratar e nada melhor. Não existe, você pode passar o melhor creme. Se você não beber água, não vai adiantar nada. Preciso sair para uma reunião de estudo, Pri. Um beijo, massinha. Eu também já estou finalizando a live hoje para ir falando disso, né, gente? Então, assim, as pessoas que estão acima do peso, que são obesas, elas têm maior predisposição a ter celulite, porque é uma celulite de gordura, tá? Mas não significa dizer que a pessoa magra não tem celulite, mas é outro tipo de celulite. Não é essa celulite cheia de fibrose, cheia de gordura, tá? Então é uma celulite mais flácida, mas só em ser mulher, né? 95% de nós possuímos celulite. Nem que seja aquela assim, ó, que aperte, até aquelas modelos mais tops da galáxia, quando botam aquele biquíni na passarela, a gente vê a celulite. Pode ser um tipo de celulite flácida, mas tem a celulite. E o diagnóstico diferencial é decisivo para o tratamento. Ok? Então, um beijo. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu estou também no Facebook. Sigam a gente lá no Facebook. Se inscreve no canal da Rev. Quem não assistiu essa live aqui sobre a celulite, vai lá, se inscreve no nosso canal, que tem uma playlist muito legal, com dicas, com temas, com receitas, só para ajudar vocês, né, a enfrentarem gordura, enfrentar celulite, enfrentar tudo que incomoda e esclarecer, porque existem muitos mitos a respeito de celulite, existem muitos mitos a respeito de obesidade, existem muitos mitos a respeito da alimentação, tá? Então, se você fizer essa troca de alimentos com vida, alimentos com nutrientes, alimentos de verdade, já é o melhor tratamento para celulite, tá? Então, cuidar da saúde. Se você estiver acima do peso e emagrecer, já vai melhorar muito a sua celulite. Então, não tem mistério, gente. É tudo fisiologia. Nós somos sistemas integrativos. Então, não tem para onde correr. E é simples. É simples. Basta você querer, né? Um beijo. Estou entrando no 10º dia com sintomas leves. Vai, com fé em Deus, Marli, essa Covid vai passar, vai te deixar ilesa, porque você está fazendo tudo certinho, bebendo água, tendo uma alimentação rica, né, em vitamina C, em antioxidantes, uma alimentação anti-inflamatória, e com fé em Deus vai dar tudo certo. Um beijo, seu Antônio, e até terça-feira na nossa live, viu, da cozinha, emagrecendo na cozinha com Pri. Tchau, tchau!